Salve, salve galera, primeira fase, tudo bem? Professor Cláudio Baena de Sociologia. Como a gente mandou no material da semana passada, a gente vai começar a trabalhar os principais teóricos dentro da sociologia, né? Os três grandes pensadores dentro dessa ciência que são a nossa base desse conhecimento, tá? Porque agora a ciência é que vai determinar as ações dentro dessa nova sociedade pós-revolução industrial, pós-revolução francesa. Sai a figura do divino e entra agora o homem, a ciência, a comprovação científica para que os fatos possam ser dados a devida consistência a eles, tá? Então a ciência servindo à dominação burguesa, que nada mais é do que a classe social que se beneficiou com o advento das duas revoluções. E aí a gente vai ter um primeiro momento que a gente chama de positivismo, né? Que é a grande característica do pensamento social lá no início. Tem alguns pensadores que seguem fortemente essa corrente de pensamento, né? Pedia novas revoluções, instrumento da burguesia, a questão da ordenação, da ordem do progresso, tudo tem que ser pautado na lei, tudo tem que ter um rigor científico. O positivismo ele traz isso. A gente viu isso inclusive na nossa avaliação anterior, né? Quando a gente trouxe a bandeira do Brasil, o lema da bandeira do Brasil, ordem e progresso, é um lema positivista, né? Eu vou ordenar a sociedade e vou promover o progresso dentro dela. Então é uma característica. Outra característica, né, é a concepção do darwinismo social. A aplicação da lei do Darwin, isso dentro das implicações sociais. A aplicação do darwinismo nas explicações sociais. Diferentes seriam as raciais, a evolução desse modelo de sociedade. Então a gente traz essa característica dentro do contexto. E aí a gente tem o que a gente chama, né, dos três porquinhos dentro do pensamento social, com suas características muito bem definidas. E aí a gente vai dentro do pensamento positivista, o primeiro pensador, que é o Émile Durkheim, né? Funcionalista, positivista. Lembra sempre, quando a gente fala de um pensador positivista, a gente está falando de um pensador que está ligado às ideias capitalistas. Ele tem essa visão capitalista muito bem definida. Ele é um cara que tem esse alinhamento. Ele é um cara que só acredita na ciência, ele é um cara que só acredita naquilo que pode ser comprovado, tá? A vida coletiva é gerida acima e fora dos indivíduos. Ele tem uma ideia de consciência coletiva muito forte, ou seja, o coletivo conduz o indivíduo, o coletivo é que vai gerir as relações do indivíduo. Eu não posso me movimentar se não for através de uma ação coletiva. Essa é a ideia do Durkheim. Fica bem claro isso para ti. O cara tinha uma concepção coletiva, coletividade, grupo, tá? A sua principal teoria seria a condição do fato social, aonde ele diz que tudo que vai surgir na sociedade, principalmente a partir do advento do capitalismo, são fatos sociais. A gente vai ter um outro pensador que é o Max Weber. Ele é de uma linha mais compreensiva, diferente, olha aí as ideias contraditórias, mas ainda presentes. Por isso que os caras são referência dentro da sua área de atuação, porque eles pensaram isso lá no final do século XIX, início do século XX, e o pensamento deles ainda continua vivo, continua presente no nosso cotidiano. Quando você olha para a tua sociedade hoje, você vê a ideia de coletividade muito forte em determinados momentos. Ela não é a única, mas ela continua presente. Quando a gente fala do Max Weber, a gente está falando da ação individual, ou seja, eu estou falando que o indivíduo é capaz de promover mudanças. Olha como ele já pensa diferente, mas presente também, tá?
é a ação individual dentro da sociedade promovendo uma mudança coletiva. Já é o contrário do pensamento do Durkheim, que ele dizia que o grupo produz mudança no indivíduo. Mas o Weber não, ele já diz o contrário, ele diz que o indivíduo pode promover mudanças no grupo, né? E aí a gente tem uns exemplos clássicos. Cristo é um exemplo clássico da ação individual. Um indivíduo que consegue, ainda hoje, muita gente duvida da sua existência, mas ainda segue as suas ideologias, segue os seus pensamentos. Então, ele é um exemplo da ação individual. E aí a gente vai ter uma série de indivíduos historicamente que a gente vai conhecer que tem essa condição. O próprio Hitler, essa condição da individualidade, ele consegue arrebanhar com o discurso, com a sua fala, ele consegue levar a sua ideologia para milhares de pessoas. Então, parte do indivíduo para o grupo. Então, são ideias diferentes, tá? E tem um terceiro elemento dentro desse contexto aí, que é o nosso bom e velho Karl Marx, tá? Idealista totalmente contrário ao pensamento positivista que tinha o Weber e o Durkheim. O Marx, ele vê o lado social da coisa. O Marx, ele consegue identificar os conflitos sociais. A luta de classe foi o principal pensamento do Marx. Ele consegue perceber a questão do materialismo histórico e dialético, né? Que os fenômenos vão, voltam e se reproduzem novamente dentro da sociedade. Ele consegue enxergar essa diferença de classes, tá? Ele é um homem da ciência, só que ele não está atrelado ao pensamento burguês. O Marx já se voltou o seu pensamento para as classes menos favorecidas, para os operários, para aqueles que eram explorados dentro desse sistema. Então ele vai falar muito sobre a questão da luta de classe, sobre o antagonismo dela, mas como uma depende da outra. Então, quando a gente fala na base teórica dentro do pensamento sociológico, dentro do pensamento social, a gente fala desses três indivíduos, né? O Marx e o Engels, eles são contemporâneos e constroem o seu conhecimento, mas dentro do pensamento social, o Marx ele ficou muito mais evidenciado. Então a gente tem o pensamento positivista e a ação coletiva do Durkheim. A gente tem o pensamento positivista, tá? Ou seja, ele está ligado ao capital, ele é bancado pelo capital, pelo capitalismo, mas com um pensamento diferente, ou seja, ele diz que o indivíduo é capaz de promover mudanças sociais, tá? Aqui o Durkheim fala de fato social e aqui o Weber ele fala de ação social. E o Karl Marx que fala da condição do materialismo histórico, da luta de classes, do processo de exploração, tá? Ele fala da propriedade privada, né? Que quem detém a propriedade privada detém os meios de produção e tem uma capacidade de barganha muito maior, ou seja, uma capacidade de exploração do trabalhador muito maior, que a gente vai ver um a um detalhadamente, tá? Mas a gente precisa conhecer a ideia central de cada um desses indivíduos. Então, quando eu falo de Emile Durkheim, eu estou falando de consciência coletiva, fato social, pensador positivista, forte ligação com o capital. Quando eu falo de Max Weber, eu estou falando de ação individual, ação social, aquele indivíduo que transforma grupos, tá? Ou seja, ele acredita na consciência coletiva, mas ele também acredita que o indivíduo é capaz de promover mudanças. Pensador positivista também, bancado pelo capital, acredita fielmente na ciência, na lei, na ordem, tudo precisa ser comprovado. E o bom e velho Marx, tá? Aquele do contraditório, aquele que vai brigar pelas classes menos favorecidas, ele vai enxergar o proletariado como a grande base dessa sociedade, mas que não se percebe quanto isso. Ele vai perceber a questão da luta de classes e isso vai ser fundamental para ele construir toda a sua base teórica, tá? Toda a base do pensamento operário, ela vem das ideologias marxistas, ou seja,
ele vai ser o grande referencial dessa galera que pensa nessa questão da luta de classes. Então isso é importante para que a gente possa fixar, porque principalmente isso vai acompanhar vocês da primeira fase durante todo o período do curso de vocês e inclusive no momento de preparação para o Enem, quando você consegue definir os papéis de cada um deles e perceber que mesmo o pensamento deles estando tão distante, ele ainda é presente no nosso cotidiano. Você vê a ideia da consciência coletiva ainda hoje dentro da nossa sociedade. Você vê a questão da ação individual dentro da nossa sociedade. Luta de classes é o que mais a gente tem dentro da nossa sociedade. Então, eles são teóricos importantes justamente porque atravessam o tempo e as características daquilo que eles pensaram ainda estão presentes dentro do nosso cotidiano. Emile Durkheim, a teoria positivista da sociedade, transformou a sociologia em ciência, metodologia e objetivos de estudo, tá? Indivíduo mais indivíduo mais indivíduo, quando a gente aglutina, forma a consciência coletiva. E aí, segundo o pensamento do Durkheim, permite a organização social. A consciência coletiva, a consciência individual é submissa à consciência coletiva, ou seja, ela vai sempre suprimir, tá, a consciência individual dentro da teoria do Durkheim, que isso fique bem claro. Não sou eu que estou falando, quem está falando é a ideia e o pensamento do Emile Durkheim. A principal característica do seu pensamento é a questão do fato social, o objeto, né, dos seus estudos. O que caracteriza é o fato social. O fato social, ele é tudo aquilo que vai surgir dentro da sociedade. Os fatos sociais consistem em maneiras de agir, pensar, sentir, exteriores ao indivíduo, dotadas de um poder de coerção, né? Eles podem em algum momento se voltar contra você se você não seguir essas condições, tá? E aí tudo aquilo que vai surgindo, principalmente depois do modelo de sociedade capitalista, tudo aquilo que vai surgindo dentro dessa nova ordem são fatos sociais. A violência é um fato social. Mas aí tu pode te questionar, professor, mas antes já não existia violência? Existia violência. A partir do momento da construção e da ascensão dessa nova ordem social, a violência ela se tipifica, né? Com a chegada do capitalismo eu tenho violência doméstica, violência contra a mulher, violência contra a criança, violência contra o idoso, violência física, ou seja, eu desmembro as ações da violência, ela se torna mais tipificada. Então, é uma nova ordem que se constrói. Tínhamos violência, agora eu tenho várias formas de violência, tá? Características do pensamento do Durkheim: a condição da coerção, a força que as pessoas exercem sobre as outras, né? É a condição do indivíduo dentro da sociedade. Quando a gente nasce, a gente é inserido num contexto social e a gente tem que se enquadrar dentro desse contexto do grupo. Segundo a percepção do Durkheim, aquele indivíduo que nasce não é ele quem vai promover mudança. Pelo contrário, ele vai ser moldado para ser inserido, porque senão de alguma forma ele vai ser coagido dentro da sociedade, se ele for agir diferente. Exemplo clássico, o uso do uniforme dentro da escola. Tá? Quando todo mundo está usando o mesmo uniforme, não há coerção. Mas quando a gente entra na sala de aula, tem um aluno que porventura não está usando o uniforme ou está usando o uniforme de outra escola, rapidamente ele vai ser identificado. E de certa forma ele vai ser coagido ou a procurar a direção, ou se retirar da sala, ou se retirar da própria escola. Por quê? Porque o grupo percebeu que aquele indivíduo não pertence àquele espaço, ou que ele está diferente dentro daquele espaço. Ele não está uniformizado, ele não está uniforme, ele não está igual aos outros. Então essa é a característica da coerção social. Exterioridade, né?
mecanismos prontos, independente da vontade do indivíduo. São situações que você não vai alterar, você não tem como alterar. Você nasce, aquela situação já está pronta, já está definida, você precisa se enquadrar dentro dessa relação. Então, você precisa manter esse mecanismo de enquadramento dentro dessa relação. Você vai ser inserido dentro dessas relações, tá? O terceiro, a gente tem a generalidade, aplicada a todos ou a maioria deles, tá? São regras que são postas para você, são regras que são determinadas para você, que você não tem como alterar, você não vai promover mudança. Você vai perceber que o pensamento dele é sempre dentro do grupo, sempre o grupo define, sempre o grupo te conduz. O teu grupo religioso, por exemplo, ele vai te conduzir porque ele já tem as regras prontas. Você não vai chegar lá e daquele momento você vai mudar. Não, você vai se enquadrando dentro dessas regras. Então, quando a gente fala dentro das características do pensamento do Durkheim, a gente fala sempre de coerção, a gente fala de exterioridade, a gente fala de generalidade. Como as pessoas se mantêm unidas a partir de uma relação de solidariedade, que é uma outra característica do pensamento do Durkheim. E aí ele fala de duas formas, e aí a gente tem uma certa importância muito grande, principalmente para os estudos lá na frente, que os concursos vestibulares adoram cobrar essa relação aqui de solidariedade proposta pelo Durkheim, que a primeira ele chama de solidariedade mecânica, tá? Que é um modelo de solidariedade mais primitivo, antes do capitalismo. São valores religiosos, são valores e costumes dentro de um grupo, de um determinado grupo. Então, isso conduz as relações, e isso ele chama de solidariedade mecânica. Solidariedade orgânica, tá? Não há unidade. Ele mesmo fala, né? São os códigos de conduta, são as ordens do direito, é a nova ordem social. A gente depende um do outro, mas eu não preciso estar ligado ao outro. São as relações que se constroem após o capitalismo, né? Os serviços que se criam. Hoje eu preciso do delivery, tá? Mas eu não preciso necessariamente estar ligado ao delivery. Eu peço minha comida, pago o meu serviço, por ser uma comodidade capitalista, é algo orgânico, mas eu não preciso ter uma ligação com esse indivíduo que vem entregar o alimento para mim. Diferente do modelo mecânico, que a gente tem toda essa relação de costumes, hábitos, e a própria imagem diz, né? Você vê a relação tribal, onde todos trabalham dentro para o benefício do grupo. Aqui uma manifestação onde cada um tem as suas características, seu jeito diferente, tá? Eles ali estão com o mesmo objetivo, mas não tem uma ligação direta. Quanto que no primeiro exemplo a gente percebe essa ligação. Eles usam a mesma indumentária, têm os mesmos hábitos. Na segunda imagem, onde mostra a solidariedade orgânica, não há essa necessidade. Então o Durkheim fala dessa relação. Então quando a gente fala de solidariedade mecânica, a gente está falando de um modelo mais primitivo, onde os hábitos, os costumes e os valores são levados em consideração. Aonde a gente fala de solidariedade orgânica, são uma conduta, o direito, as regras, as normas, o modelo de sociedade atual capitalista, aonde a gente tem uma relação coletiva, mas eu não preciso estar ligado intimamente a esse indivíduo. Então a gente chama isso de solidariedade orgânica, tá? E aí o Durkheim fala da questão da moralidade, da anomia. O que é moral? Tudo que força o indivíduo a contar com o seu próximo. Uma crise moral gerava uma instabilidade perigosa, tá? Então por isso que ele faz de certa forma essa fala. Grupo profissional ou corporação responsável pela moral das novas sociedades. Um poder moral é capaz de manter os egoísmos individuais, de manter no coração dos trabalhadores um sentimento mais vivo de solidariedade comum, de impedir o que é lei,
do mais forte, de impedido que a lei do mais forte se aplique, né? E aí a questão do positivismo é isso, para que haja esse equilíbrio, para que a gente seja moldado para esse convívio social, porque se a gente não tiver essa ordenação, a gente volta àquela condição da barbárie, né? Eu tenho um lápis e o meu amigo diz que ele quer aquele lápis. Se não tiver uma ordenação, algo que vai reger moralmente, socialmente aquela condição, ele chega lá, ele vai pegar uma faca, vai pegar uma arma e vai dizer, e vai me coagir porque ele acha que aquele instrumento é dele. Então, a questão da ordenação, ela passa por toda essa relação. Uma outra característica do pensamento do Durkheim é a questão do suicídio, né? Ele tem uma obra chamada O Suicídio, que também geralmente é muito cobrada, principalmente em vestibulares. O que ele diz? Ele diz que o suicídio não é algo patológico, ou seja, não é uma doença, mas sim algo provocado pela sociedade. Lógico, se tu for falar isso para um psicólogo, ele vai ter um troço, porque hoje a gente sabe que boa parte, ou maioria dos suicídios tem uma concepção patológica, né? Tem algo de doença por trás disso. Mas analisando a forma e de que forma o Durkheim viu isso, ele não deixa de estar certo também. A gente não pode negar que ele teve um pingo de sensatez do que ele está falando. Por quê? Porque ele analisou a sociedade. Então ele percebeu que o homem se matava ou provocava o suicídio por uma questão social, por uma vivência social. E aí a gente sempre traz o exemplo da famosa crise de 29, né? Uma crise de superprodução, a primeira grande crise do capitalismo. O indivíduo dormia rico e acordava pobre dentro da maior sociedade capitalista do mundo, que é os Estados Unidos. E aí o Durkheim foi perceber por que os caras faziam isso. E aí ele percebeu que a condição econômica, social, o cara não suportava ser rico e no outro dia estar totalmente falido, pobre. O que ele fazia? Subia nos prédios e começava a se jogar, ou seja, ele cometia o suicídio não porque ele tinha uma doença, tá? Mas porque ele tinha sido acometido por uma mazela social. A condição de ser rico e estar pobre era o que levava ele a cometer o suicídio dentro do pensamento do Durkheim. Lembra sempre, quem está falando isso não sou eu, tá? É dentro do pensamento do Emile Durkheim. Então, essas são as principais características do pensamento do Durkheim, tá? A gente vai trabalhando esses teóricos durante esse novo período até a nossa culminância da segunda avaliação. Então, hoje a gente vai trabalhar o Durkheim para que vocês possam entender. Qualquer dúvida, nos procurem, tirem suas dúvidas, observem os materiais e tirem as suas dúvidas, tá? Ou seja, falou em Durkheim, falou em pensador positivista, falou em cara ligado ao capitalismo, é um cara que gosta de tudo comprovado na lei, na ordem e principalmente a questão da condição da coletividade. Para ele, tudo gira em torno do coletivo. O indivíduo dentro da sociedade ele é gerido por ações coletivas, tá? Quando tu consegue compreender isso, fixar isso na tua cabeça, quando tu vê o nome do Durkheim, já te vem todas essas ideias. Beleza, galera? Por hoje, tá? A nossa aula fica por aqui. Eu vou encaminhar o material para vocês junto com essa aula, beleza? Se cuidem, continuem usando máscara, que em breve a gente retorna para a sala de aula.